amigos, voltamos então com as nossas entrevistas do Fábrica de Cultura. Vocês pediram e a gente atendeu. Hoje estamos aqui com a Luciane Noiliac, ela que é a atual secretária de Cultura do município de Rio Negrinho e já é atuante há muito tempo na área da cultura. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela, os projetos da cultura para os próximos 4 anos, né? E depois a gente vai conversar um pouco mais também sobre o que a Luciane já desenvolveu em Rio Negrinho e na região a respeito de cultura. Luciane, seja bem-vindo, então, mais uma vez ao Fábrica de Cultura, né? Já fizemos uma entrevista anteriormente, né? Sim. Agradeço muito por sempre estar prestativa, né? E o pessoal do meio cultural sempre pede para que a gente faça algumas entrevistas, então, atendendo ao pedido deles, hoje estamos contigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E eu estou aberta às perguntas. Vamos esclarecer algumas coisas sobre a cultura de Rio Negrinho. Legal. Luciane, como eu disse, você já vem de um tempo trabalhando com cultura no município, né? E a Luciane tem formação na área cultural e tudo. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de quem é a Luciane na cultura, para que o pessoal da cultura de Rio Negrinho que ainda não te conheça fique sabendo. Bem, eu já trabalhei na Fundação de Cultura como diretora cultural de 99 a 2006, desenvolvendo vários projetos e trabalhando em toda a parte cultural, né, na organização de todos os projetos de cultura de Rio Negrinho. E nessa minha trajetória sou servidora pública efetiva, sou professora de arte, sou graduada e pós-graduada em artes. Eu sempre gostei muito da cultura, né? Sempre fui uma amante da cultura. E além de trabalhar nessa parte só da direção da cultura, naquela época, já trabalhei como diretora da EMEJA, na assistência social, né? No CREAS e nos grupos da terceira idade. Já tive uma empresa de eventos. Sim. Que organizava casamentos, formaturas, né? Então, sempre envolvida muito nessa cultura. E nesses últimos anos também. O meu grupo das ciganas, né, que muitos conhecem, que eu tenho, que é um trabalho voluntário que eu faço com as senhoras da terceira idade. Muitos anos envolvida com o CTG Amor e Tradição, na coordenação da invernada, como dançarina, então sempre organizando a parte artística dos rodeios. Então, sempre assim, né, muito atuante também no Conselho de Cultura nesses últimos anos. Então, como eu disse, assim, eu sou uma amante da cultura, gosto desse setor, então, esse é um pouquinho da Luciane, né? Se for para ficar falando muitas coisas aqui também, né? Mas é um resumo do que é a Luciane. Não, e a Luciane vem de família também envolvida na cultura, né? Sim. Eu tive o privilégio de pegar ainda um tempo em que o teu pai também era músico, a gente Sim. participou da banda Vaz, então vem da música, vem conhecendo, né? Então a gente diz, não é um aventureiro na cultura, né? Não foi pego alguém aleatório, vamos colocar, né? Alguém que tem uma bagagem para oferecer, né? Legal. E a gente sabe que nós estamos num momento crítico agora devido à pandemia, né? E já vem de um ano isso, né? Vai completar um ano agora. E quais seriam assim as ações que a cultura de Rio Negrinho está pretendendo fazer, mesmo tendo esse tempo difícil? Assim, vocês já pensaram em como driblar um pouquinho esse tempo ruim, assim? Quando a gente assumiu a Fundação de Cultura, a gente sempre pensava assim, 2021 vai ser um pouco diferente, que 2020 foi bem atípico, né, com toda essa pandemia, a gente achava assim que 21 ia ter uma diferença. Está sendo diferente, está mais preocupante, tá? E a gente veio assim com uma bagagem e muitos projetos, pensando assim algumas coisas para a cultura de Rio Negrinho, mas a gente está se reinventando. A gente não pode ficar parado, então nesse reinventar é muita coisa online, né? Então a gente está vendo aí a valorização dos artistas de Rio Negrinho, então a gente está fazendo assim um trabalho dentro dessa linha online, organizando muita coisa dentro da cultura, né? Vendo assim como fazer algumas ações, porque eventos, a gente sabe, o artista precisa do público, né? Você é um dos artistas, você sabe assim que o artista não vive sem o público,
É diferente fazer coisas online. Sim. A gente tem escutado assim de vários e vários artistas do município, do Brasil e tudo, que a gente vê assim que eles mesmos sentem assim que é diferente você fazer uma live, você fazer uma gravação, porque falta aquele calor do público, né? Então, mas a gente está se reinventando. Estamos com muitos projetos. Já desde a primeira ou segunda semana que estávamos à frente da cultura, a gente já organizou uma comissão com Secretaria de Educação, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Assessoria de Imprensa, Assessoria Jurídica, que é essa comissão e mais alguns convidados, que conforme a gente já fez várias reuniões pensando em eventos, como a gente vai fazer eventos juntos, o aniversário da cidade, mas sempre com essa preocupação. Como vamos fazer diferente devido à pandemia? Então, muitas ideias, imagina essa turma aí que a gente está assim, cheio, com todo o gás e com muitas ideias, mas sempre com essa preocupação assim, como vamos fazer dentro da pandemia? Com todos os cuidados, como a gente precisa ter com a saúde e tudo, mas a gente assim está com vários projetos. Legal. Nós que acompanhamos as redes sociais, a gente acompanha tanto da Escola de Música quanto da própria Fundação de Cultura, a gente já viu alguns vídeos, algumas coisas assim que deu uma nova roupagem, mostrando professores fazendo homenagem agora, como foi recentemente para as mulheres, tudo, né? Isso mostra que está vindo ideias, né? Para nós que estamos assistindo e acompanhando, parece-me que assim, tipo, está tendo uma participação, a cultura está ouvindo o que o professor tem de ideia, o que o aluno tem de ideia e colocando isso em prática. É mais ou menos isso que a gente pode esperar para esses 4 anos, assim, um sistema de que a cultura esteja de portas abertas e ouvidos atentos para escutar qualquer ideia que tem? Com certeza. Então, a gente, nessas reformulações, como era muito para online, então a gente foi pensando e analisando essas formas de fazer. Então, começamos com esse trabalho, já desde o começo, sempre falando assim, uma das coisas ao assumir a cultura é a valorização do servidor, do próprio trabalhador da Fundação de Cultura, ali do servidor. Então, nós temos a biblioteca, o museu, a escola de música, o espaço cultural. Então, ter essa valorização, porque a cultura não se faz sozinho. Sim. Precisamos de todas essas pessoas. Então, a gente começou a ver divulgar esses espaços através das redes sociais, então a gente fez um cronograma dessas apresentações. Então, primeiro assim, eu mostrando a escola de música, chamando a população para conhecer, e agora sim, cada dia um professor. Então, o professor está ali no seu ambiente de trabalho, na sua sala de aula, falando, sou professor de tal instrumento, isso aqui, trabalha assim, e escolheu uma música para apresentar. Então, é uma coisa assim bem dele, a gente só falou assim, não, nós vamos gravar alguma coisa. Então, a gente está fazendo esse trabalho, vamos fazer da biblioteca, e assim a gente vai movimentar as nossas redes sociais. A gente tem as redes sociais da Fundação, da Biblioteca, do Museu. Essa semana foi criado um canal no YouTube, então que a gente vai, como eu falei no começo ali, é muito online, então a gente vai, de todas as ferramentas, vamos fazer. Nós temos uma das integrantes da nossa equipe, é a Luana Araújo, ela que é responsável por esse setor, então ela vai nos setores, conversa com os professores, vai no museu, Então, essa homenagem que a gente fez para o Dia das Mulheres também partiu a ideia foi do diretor do museu e dela, assim, numa conversa, conversaram comigo e a ideia foi crescendo e vamos fazer para ter essa valorização. Às vezes são momentos assim, que dá um pouquinho de transtorno, porque juntar a equipe, penso que tal, foi assim, mas foi rapidinho, a gente fez uma homenagem singela às mulheres, então para ter essa união da equipe e essa valorização. E é isso que a gente vai ver daqui para frente, muitas ações dentro das redes sociais, para que se conheça o que tem de cultura em Negrinho, se conheça os artistas. Por enquanto a gente iniciou assim com o que nós temos, mas a cultura está de portas abertas.
né, para os artistas, para a gente conversar, para a gente conhecer. Né? Então a gente vai trabalhar nisso. É uma das linhas que a gente está trabalhando e incentivando muito. Legal. Só aproveitando o gancho ali quando a gente entrou no papo junto com o museu e tudo, muitas pessoas não sabem que o museu hoje está em outro lugar, né? Sim. E gostaríamos de convidar o pessoal que quiser conhecer. Hoje o museu ele está de portas abertas, o decreto favorece que você possa fazer a visitação, né? Claro que dentro das limitações, Sim. com álcool gel, tudo aquilo, né? Uso de máscara. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho do museu ali, onde ele está hoje, quem que está lá hoje atendendo o público, se poderia nos passar talvez o horário de funcionamento, para que todo mundo soubesse, né? Que tem um dia da semana em que o museu é fechado e os demais dias ele fica aberto ao público, né? Sim. Poderia nos falar um pouquinho sobre o museu e esse espaço novo, para o pessoal conhecer? Muitas assim, às vezes a gente escuta quando se fala em museu, muitos pensam em Casarão Zipper, né? Então, devido à restauração e aos trabalhos que, né, a gente está correndo atrás para fazer a restauração do casarão, tá fechado, então não tem museu em Rio Negrinho. Mas não, todo o nosso acervo está num outro ambiente, né? É um ambiente que foi todo organizado, né, com as exposições. Tem o diretor de museu, que é o Leandro Cipriani, e tem mais 3 servidoras lá, né, que o museu está de portas abertas das 7h30 às 11h30, das 13 às 17. Agora, com esses decretos, tudo está trabalhando de segunda a sexta. Até a gente tinha os horários finais de semana, mas daí nos próprios decretos fala que os museus não podem, tem que estar fechado no final de semana. Então a gente está trabalhando durante a semana. Então, quem gosta, vai lá. Museu é um local de conhecimento. Muitos têm a ideia assim, que museu é lugar de coisa velha. Não, né? Museu é um local de conhecimento. Então, tem todas as exposições, tem muito da história de Rio Negrinho, várias histórias. Eles sempre estão montando exposições diferenciadas, né? Que as pessoas vão lá e conheçam um pouco da história. Então, pode ir lá visitar, é na rua Roberto Martin, né, 170, ao lado do sindicato, né? Então, está lá, né, as pessoas estão lá, pode ir lá visitar, vão visitar o nosso museu, já aproveitando, visitem nossa biblioteca, né? A biblioteca também está de portas abertas, né, também neste horário, de segunda a sexta, vão em busca da cultura. O pessoal até pergunta por que o museu, os que já conhecem, que já viram a placa do museu ali, né? Perguntam por que o museu está lá, né? Muitas não têm essa ideia de por que mudaram o museu de local, que já foi mudado antes, né? E na verdade é porque o casarão ele está para fazer uma reforma, né? Isso. Está nos trâmites para receber verba e tudo que ele necessita, né? Sim. Ele já é tombado histórico, né? Como a gente estava conversando antes da entrevista. Então é complicado de você mexer na estrutura dele, né? Você tem que preservar a identidade. Não é como fazer a reforma da minha casa, da sua casa, Sim. né? Então por isso que ele está nesse outro local. E nesse outro local, inclusive, eu passei lá, estive olhando, ele tem rampa de acesso, ele está estruturado de uma forma que pode receber desde criança, um cadeirante, um idoso, de forma digna, né? Que a pessoa entre e se sinta bem, né? E essa foi uma das preocupações, né? Então, já faz um ano, né, que o museu está ali, e foi uma das preocupações na hora de procurar um espaço que tivesse toda a acessibilidade, né? Toda essa e preocupação. É um casarão antigo também, né? Sim, isso também tem uma história. Também tem uma história. Onde foi a sede do próprio sindicato por muitos anos, né? Sim, então teve toda essa preocupação da escolha, né? E está ali, né, para visitação, a população pode ir visitar. Uma outra pergunta que o pessoal sempre pediu para que a gente fizesse foi: nós teremos agora 2 datas já meio em cima do laço, né? Que seria a Páscoa. Sim. E seria o aniversário da cidade em abril, né? A Páscoa eu já posso dizer para vocês, eu cheguei hoje aqui e me surpreendi, tá cheio de coelhinho aqui no Espaço Cultural. Então o pessoal já está antenado com a Páscoa. O que a gente pode esperar da cultura em relação a esses momentos? Assim, vocês já pensaram em fazer alguma coisa online ou algum vídeo mostrando alguma coisa, um artesanato para esse momento?
Sim, a gente já está conversando, né, sobre fazer essa parte online, né, sobre a Páscoa. A gente fez, as meninas estão fazendo e a gente está assim organizando a decoração mais dos ambientes, decoração interna, né, como você disse que hoje chegou aqui já estava cheio de coelhinhos, né, então estamos decorando os espaços internos. Em relação à decoração do município, falar um pouquinho assim para esclarecer. Em conversações e tudo, a gente viu assim, não vamos fazer no município esse ano, devido assim, a Páscoa já na primeira semana de abril, então espaço curto para fazer. Deixar a decoração depois da Páscoa não tem muito motivo. Já com toda essa pandemia, para não dar aglomerações, né? A gente viu assim que outras cidades também não fizeram. A própria Pomerode, que é tão famosa, não fez nada esse ano por causa da aglomeração, por causa da pandemia. Evitar trazer pessoas de fora, a circulação. E também devido a todo o trabalho que está sendo feito ali no Centro Cívico, com o jardim, né, e essa reestruturação que está sendo ali, até esses dias teve na Câmara de Vereadores a apresentação de todo o projeto. Então, na conversa assim, então ficaria assim, eles em obras ali no jardim, nós fazendo a decoração, então um ficava assim com cuidado no outro, e então assim, para não, como esse projeto ali tem um prazo também para ser apresentado, então a gente optou em não fazer a Páscoa, né, a nível de município. Aí esse jardim fica todo pronto, eles podem trabalhar tranquilo nesse jardim, e nós já estudando o projeto para a Páscoa do ano que vem. Então a gente tem o ano todo para estudar o projeto. E também já o projeto de Natal, que daí o jardim estando pronto, né, toda essa parte pronta, a gente já consegue fazer o projeto adequado para um não interferir no outro, né, para ter a ajuda, né, tanto a decoração natalina com o jardim, a decoração de Páscoa com o jardim, né, para que Rio Negrinho cada vez mais fique melhor, né, e que tenha esse destaque nessas decorações. Então esse que a gente, né, por causa da decoração do município. Mas ações em relação à Páscoa, sim, a gente já está estudando, já estamos agilizando alguns vídeos, algumas coisas relacionadas à Páscoa. Logo, logo vocês vão ter assim algumas... Para o aniversário da cidade, a gente sabe que para quem participa de desfiles e da parte da organização dos aniversários da cidade, né, cada ano geralmente um setor cuida. Um ano a educação cuida, um ano a cultura cuida. Sempre trabalhando alternado para que possa ter tempo de trabalhar, né, porque isso exige um trabalho longo, né? Vocês esse ano já têm definido quem vai fazer ou cada secretaria vai ajudar um pouquinho? Como eu te falei em alguns momentos anteriores, a gente montou esse grupo, essa comissão, né? Então, como eu falei, nessa comissão está a Fundação de Cultura, a Fundação de Esportes, Secretaria de Educação, a Assessoria de Imprensa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Assessoria Jurídica, né? Então, é essa comissão que a gente está conversando assim, sobre vários eventos e principalmente o aniversário da cidade. E a gente optou assim, de sempre esse trabalho coletivo. Então, como você falou, alguns anos assim, era a cultura que era responsável, era a educação que era responsável. Esse ano a prefeitura, várias secretarias juntas, todos participam. Então, a assistência social poderia ajudar. Então, a gente está assim vendo nessa comissão, a gente está vendo e chamando mais. Então vamos fazer assim. Então a gente já tem muita coisa elaborada, né, para o aniversário da cidade. Mas, como eu falei, muita coisa online, né? Alguns eventos esportivos, o Marcos está vendo a possibilidade de fazer, porque daí esporte não tem como fazer online, eu vi até que uma ideia legal que eu vi nas redes sociais foi o do campeonato de futebol de videogame. Isso. Né? Muitos dizem, mas a Secretaria de Esporte vai jogar videogame. Mas é uma forma de você contornar a situação e vai ter gente que vai participar. É esporte. Tem muita gente. Né? É uma ideia legal. Você tem que, como você disse, a gente tem que se reinventar. Né? Reinventar. Tem que ir. Então, no aniversário da cidade, a gente está fazendo isso.
isso, se reinventando. Projetos, né? Projetos dentro da gastronomia, né? Então, projetos dentro do esporte, dentro da cultura, dentro da assessoria de imprensa. Então, a gente está, agora, essa semana, no máximo até meados da semana que vem, reformulando tudo e daí a gente vai começar a divulgar. Legal. Né? Mas, assim, movimentar o município o mês todo. Muita coisa ali no final de semana do aniversário, né? Que a gente vai ter, mas, assim, com ações o mês todo, né? O mês de abril todo. Legal. E assim, nós artistas fomos muito afetados pela Covid, né? E principalmente na parte de dinheiro, né? Onde a gente não pôde mais trabalhar, a gente não pôde mais tocar ou fazer o artesanato e vender na feira devido a decretos e tudo mais. O que a cultura pensa em auxiliar agora os artistas nesse momento, né? Inclusive com a lei Aldir Blanc, né? Que a gente já tem acontecendo 2 levas dessa lei, né? Que aconteceu, o pessoal foi premiado, estão acontecendo e já estão correndo atrás, vendo a ajuda de deputados para fazer mais uma vez essa lei, para ajudar os nossos artistas. A lei Aldir Blanc foi um ganho, né, para os artistas. Até demorou, porque foi no segundo semestre, ano passado, e ficou assim um pouco corrido, porque daí até aprovar a lei, daí até ver tudo como que funcionava, os editais, tudo. Então, muitos artistas, né, ficaram, não puderam se beneficiar dessa lei, porque ficou assim em cima do prazo, mas aí houve todos os benefícios, né. Em Rio Negrinho a gente foi aberto 2 editais, né? A Fundação de Cultura, a outra administração, abriu 2 editais para espaços e para o prêmio, né? Nós tivemos 34 projetos aprovados aqui na cidade. Esses projetos estão em andamento, né? Eles têm até abril, final de abril, meados de maio, para colocar em prática. E tem assim uma força-tarefa já em relação às associações, então aqui a nossa UNESCO, e também em relação ao Conselho Estadual, né, da Cultura, para entrar em contato e, né, com deputados, senadores, para que esse ano venha novamente essa verba a todos os municípios. Né? Então, eu já participei de reunião da UNESCO, já participei como ouvinte do Conselho Estadual, e a gente está assim, nessa manifestação, porque a princípio veio quantia de dinheiro, né? Foi feito os projetos e parou. Então a gente está agora, como a pandemia continua, a gente está vendo assim que os eventos vão ser os últimos, né? E a gente sabe que o evento na cultura, os artistas serão os últimos a retornar, né? E a gente sabe o quanto que é dificultoso toda essa parte de dinheiro. Então a gente está nessa luta para que esse ano venha novamente, que a gente possa abrir novos editais, beneficiar mais artistas, porque agora já se sabe. Ano passado era tudo uma coisa nova, então muitos não apresentaram projetos, não deu tempo. Muitos acharam difícil preencher o projeto, né? Acharam assim, já veio tantos projetos, mas não vinha o dinheiro, não sei, às vezes. Então, agora, como isso está acontecendo, então a gente está assim para que venha mais dinheiro esse ano, para beneficiar mais artistas, incentivando, né, esses artistas. Então, aqui na própria cultura, a gente já recebeu assim várias pessoas assim perguntando se esse ano ia continuar, como que faz os projetos. Então a gente está assim, aos poucos a gente vai explicando como que é, já vamos orientando, vamos fazendo o projeto e deixando guardado, né? Já pense em projetos, como que vocês podem fazer, o que vocês querem fazer, assim, deixa já meio pronto, que assim que abre o edital, você já está com o projeto pronto, você vem e apresenta. Aí não dá correria. Exatamente. De na hora, não deu tempo. Assim você já teve mais tempo para pensar o que eu posso fazer, como que pode ser. Quais seriam os custos para fazer? Né? Fazer um orçamento dentro do que você pretende, o que você quer. E daí saem assim, uns projetos bons, né? E que a gente vai poder beneficiar
em todas as linhas artísticas. Legal. Não é a Lei Aldir Blanc não é assim só para o músico, só para o artesão, envolve todas as linhas artísticas. Então, os artistas aí vão fazendo seus projetos, vão organizando, que assim que abrir os editais, nós vamos divulgando e vocês venham apresentar. Aproveitem esses momentos. São chances, né, de Sim. tentar recuperar um pouquinho do que a gente perdeu nesse Sim. tempo de pandemia, né? E se você pensar bem, hoje o artista ele movimenta milhões na economia, né? Cada evento que gera, tem o músico, tem o carregador de som, tem o pessoal da decoração, tem tudo, né? O próprio casamento, você que organizou o casamento, você sabe quanta a equipe gigante que é para fazer um casamento, né? Imagine uma festa, né? Um aniversário de uma cidade, tudo. Então, assim, com relação aos projetos que já aconteciam aqui na cidade, no meio cultural, né? Tais como a orquestra de metais, que a gente tinha, as oficinas que as escolas faziam, tudo. Vocês pretendem dar continuidade a esses projetos? Pretendem fazer algumas alterações? Já ouviram os próprios integrantes desses projetos, assim, para fazer uma reestruturação? Talvez eles tenham uma ideia diferenciada do que fazer? Sim, a gente está, por exemplo, toda essa parte coletiva que a gente tem dos nossos projetos, tanto a musicalização como banda-concerto, orquestra, por enquanto parado, né? Mas a gente está assim, em conversação com todos os integrantes, com coordenadores, para ver, né, fazendo estudos. Por exemplo, a banda-concerto tem um regimento interno, então a gente está estudando esse regimento interno para ver o funcionamento, como que é. Então a gente está nesse setor de estudos, ouvindo as pessoas, né, então, e estamos estudando todas essas ações, tudo, como que vamos continuar, aguardando os decretos para ver como que a gente pode continuar, mas a gente está assim, tendo um olhar bem carinhoso com todos esses setores, né? Então, e já pensando assim desde as crianças, né? Que já a parte da musicalização, como fazer, e pensando muito também nos nossos alunos, né? Então, porque nós temos a nossa escola de música, temos os alunos e proporcionar aos alunos a participação, né? Então, tem o professor, mas trazer alunos também. Estamos assim com algumas ideias de alguns projetos novos em relação a essa parte de grupos, música, então, mas estamos assim também nessa parte de estudo, de montar o projeto, de como que vai funcionar. Um dos nossos objetivos não é assim montar alguma coisa, um grupo só de fax. Então a gente vai montar no papel, vamos fazer assim, vai funcionar assim para poder participar, tem que ensinar dessa maneira. Então a gente está nessa fase de organização, né? Então dessa maneira. Legal. Então, para a gente encerrar, gostaria de deixar então com a Luciane para que ela falasse para vocês, deixasse o contato, as redes sociais de vocês, como se tivessem portas abertas mesmo para quem está nos assistindo, para que seja acolhido e que, se precisar de algum auxílio, esclarecer alguma dúvida, trazer uma ideia, né, esteja sempre disponível para te encontrar a equipe aqui, para trazer essas ideias e pedir esse auxílio para vocês. Bem, nós, da Fundação de Cultura, a gente sempre está de portas abertas a todos, venham conversar conosco. Nós tem a biblioteca, o museu, o espaço cultural, que é em cima da rodoviária, a escola de música, que é o nosso setor, né, que a gente tem esse maior número de servidores. Então, venham conhecer todos esses setores. Hoje nós estamos gravando aqui no Espaço Cultural, mas quando quer conversar comigo, atendimento, né, para conversar eu tenho a minha sala lá na Escola de Música, então montei uma sala para mim lá na Escola de Música, mas se for para vir conversar aqui no Espaço Cultural, eu estou caminhando por todos os setores, né? Então, e vocês também venham, a Fundação está de portas abertas. Estamos aqui para conversar, para ouvir as angústias, os projetos, as alegrias de todos vocês, artistas e população de Rio Negrinho. Agradeço
pela oportunidade, te desejo muito sucesso, né, nessas entrevistas e venham, valorizem, aproveitem e participem dos eventos culturais, mesmo sendo online. Vamos participar, vamos, né, dar os likes, vamos apoiar o artista, curtir, compartilhar, porque eles estão precisando. Então, quando vocês veem os nossos vídeos lá nas redes sociais, tem da cultura, tem da biblioteca, do museu, da escola de música, Face, né? É o Face, é Instagram, agora o canal do YouTube que a gente tem. Vão lá, curtam, compartilhem, porque assim vocês compartilhando, a rede vai aumentando. Sim. E mais pessoas vão ficar sabendo o que nós temos em Rio Negrinho. Rio Negrinho é muito valiosa. E nós precisamos valorizar o nosso município, né? E esse é um dos nossos trabalhos. Vamos valorizar o que nós temos aqui, né? Legal. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima entrevista, vocês vão gostar muito. Também estará dentro do setor da própria prefeitura. Então aguardem aí, pessoal. Obrigado.